Gente, então, para finalizarmos a aula de hoje, eu trouxe mais 3 exemplos. Então, 2 exemplos envolvendo dilatação do líquido, porque tem essa parte de dilatação aparente, né? Dilatação real, dilatação aparente. E um exemplo dessa última parte que nós vimos, que é a questão da massa específica, da densidade da água, como que ela varia com a temperatura, tá? Então, o exemplo 9. Um frasco de vidro graduado em centímetros cúbicos a 0 graus contém mercúrio até a marca de 100 centímetros cúbicos, quando ainda 0 graus. Então, a gente tem 100 centímetros cúbicos de mercúrio a 0 graus e um frasco de 100 centímetros cúbicos também, que também está a 0 graus. Ao se aquecer o conjunto, então a gente elevou tudo até 120 graus, o nível de mercúrio atinge a marca de 101,8 centímetros cúbicos. Então, aumentou uma quantidade ali de volume. Determine o coeficiente de dilatação linear do frasco. Então, a gente quer saber o alfa do frasco. E foi dado a dilatação volumétrica do mercúrio. Como o mercúrio é um líquido, né? A gente precisa especificar aqui que é volumétrico. Mas foi dado o gama do mercúrio para a gente utilizar aqui, tá? Esse exemplo 9 pode ajudar vocês a resolver o último trabalhinho, que é o trabalhinho 10 que vai ter aqui no final, tá bom? Vamos lá resolver ele. Então, no exemplo 9, ele deu que a temperatura inicial, tanto desse frasco quanto o do líquido, é de 0 graus Celsius. E ele contém mercúrio até, então, o volume inicial, 100 centímetros cúbicos. Se nós esquecermos, então, a temperatura final, 120 graus Celsius, o nível do mercúrio atinge a marca, então, o volume final, 101,8 centímetros cúbicos. Nós queremos saber, determinar o coeficiente de dilatação linear, então, o alfa, do frasco, né? Ele fala do vidro, que é o frasco. Isso que a gente quer saber. E ele deu o coeficiente de dilatação do mercúrio, o gama do mercúrio, que é de 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, vamos lá escrever primeiro a equação. Nós temos que a variação do volume real é igual à variação do volume do frasco mais a variação do volume aparente. Esse real é a mesma coisa do que a gente está falando do líquido, tá? O que realmente, nesse caso, o mercúrio dilatou. Então, a gente pode usar as propriedades do mercúrio aqui, que são quais? Se eu escrever ΔZ, vai ser V0 vezes o gama do mercúrio vezes o ΔT. O do frasco também, a gente tem todas as propriedades do frasco, que são V0 vezes o gama do frasco vezes o ΔT. O aparente foi o que dilatou, certo? O ΔV aparente foi o que mudou. Nós temos o inicial e nós temos o final. Então, o nosso ΔV aparente vai ser o quê? Esse volume final menos o volume inicial. Vai ser o que mudou aqui. O que nós queremos saber? O coeficiente de dilatação linear do frasco. Então, a gente pode pesquisar aqui, encontrar, na verdade, o gama do frasco e depois a gente divide. Então, vou isolar esse termo. Para a gente isolar, esse termo que está somando, eu vou passar subtraindo, e esse dividindo. Então, o gama do frasco vai ser o quê? Vou repetir esse termo, V0 vezes o gama do mercúrio vezes o ΔT. Esse termo que está somando, vou passar subtraindo, V menos V0. Como eu deixei dentro do parênteses, eu não preciso abrir aqui, posso deixar negativo. Dividido por esse termo que está multiplicando aqui. Então, vai ficar V0 vezes ΔT. Posso cortar? Não, não dá para cortar, porque tem um V aqui. Então, a gente vai substituir pelo que nós temos. Então,
o gama do frasco vai ser igual V0, 100 centímetros cúbicos, gama do mercúrio, 18 vezes 10 a menos 5 dividido por graus Celsius, vezes o ΔT. Já vou colocar direto, 120 menos 0, 120 graus Celsius, menos V, 101,8, V0, 100, isso em centímetros cúbicos. Tudo isso eu divido por V0, 100 centímetros cúbicos, vezes o ΔT, 120 graus Celsius. Então, o gama desse frasco vai ser... Deixa eu fazer isso daqui por partes. Então, 100 vezes 18 vezes 10 a menos 5 vezes 120, essa parte aqui dá 2,16. Corta o grau Celsius com grau Celsius, vai sobrar centímetros cúbicos. 101,8 menos 100 dá 1,8 também centímetros cúbicos, dividido 100 vezes 120, 12.000 centímetros cúbicos, graus Celsius. Corta esse centímetro cúbico com esses. 2,16 menos 1,8, tudo isso dividido por 12.000, vai dar 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Só que isso é o gama. O que a gente quer é o alfa. O alfa do frasco é a mesma coisa que o gama, dividido por 3. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, dividido por 3. 3 dividido por 3, 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E aqui está a resolução do exemplo 9. O exemplo 10, um recipiente de vidro, cujo coeficiente de dilatação térmica volumétrica, então já foi dado de volume, já foi dado o gama, é 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tem volume igual a 100 decímetros cúbicos e está completamente cheio de líquido a temperatura de 20 graus Celsius. A temperatura ambiente, que é de 20 graus, tem aqui no início 100 decímetros cúbicos, tanto de volume quanto recipiente. Nós aquecemos a 60 graus Celsius, então a gente tem a temperatura final, e notou que foi derramado 0,20 decímetros cúbicos. A gente quer calcular a dilatação do líquido, qual foi a dilatação real do líquido, ou seja, a variação de volume desse líquido, tá? Vamos lá fazer isso. Gente, no exemplo 10, então a gente tem a dilatação já do vidro, que foi dado volumétrica. Então, a gente tem o gama, vou chamar do frasco, que é de 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E tem o volume igual, o volume inicial de 100 decímetros cúbicos. Está completamente cheio do líquido, então esse mesmo volume vai ser do líquido. E a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Ele atinge a temperatura, então a temperatura final de 60 graus Celsius. E nota-se que derramou. Então, como derramou, a variação do volume aparente foi de 0,20 decímetros cúbicos. Por quê? Se derramou, foi o que o líquido dilatou a mais do que esse frasco ainda. Então, por isso que é o aparente. Ele quer saber qual a dilatação real do líquido. Ele quer saber o gama do líquido. Então, vamos escrever o que nós temos aqui de informações. Nós temos, vamos escrever a equação primeiro. A variação do volume real, que na verdade é o do líquido, né? Vai ser igual a variação do volume do frasco mais a variação do volume aparente. Deixa
Deixa eu só fazer uma correção. Ele pede pra gente calcular a dilatação real, não o coeficiente de dilatação, tá? O que nós queremos é o ΔV real, ou ΔV do líquido. O que nós queremos é isso daqui. Então, o ΔV real, como que a gente vai calcular? ΔV do frasco, nós temos as condições para calcular o frasco? Temos, porque a gente tem o ΔF aqui, o gama F dele. Então, a gente vai abrir conforme isso, que vai ser V0 vezes o gama do frasco vezes o ΔT. E a variação do volume aparente já foi dado um número direto. Então, a gente pode deixar assim mesmo. Então, quanto que vai ser essa variação do volume real ou essa dilatação do líquido? Vai ser V0, que é 100 decímetro cúbico, vezes o gama, 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, vezes o ΔT, que é 60 menos 20 graus Celsius. Mais a variação do volume aparente, mais 0,20, deixa eu colocar de assim, decímetro cúbico. Corto grau Celsius com grau Celsius, ΔV real, ou a variação, ou a dilatação do líquido, vai ser o quê? 100 vezes 5 vezes 40, vezes 10 a menos 6, vai dar essa parte aqui, 0,02 decímetro cúbico, mais 0,20 decímetro cúbico. Então, essa variação do volume vai ser de 0,22 decímetro cúbico. Gente, então, para finalizarmos a aula, o exemplo 11, depois vocês têm o trabalhinho 10, ele fala o seguinte: a 4 graus Celsius, a massa específica da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Se o coeficiente de dilatação volumétrica real da água vale 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, então ele deu o ρ e ele deu o gama aqui. Qual é a sua massa específica? A gente quer saber qual é vai ser o, desculpa, aqui é o ρ0, aqui é o ρ, a temperatura de 84 graus Celsius. Então, ele já deu a 4 graus Celsius, porque a gente viu que a água tem um comportamento diferente de 0 a 4. Então, quando ele passar de T0, que é 4, até T, que é 84, qual vai ser essa massa específica? É só a gente aplicar na formulazinha. Vamos lá resolver e depois vocês ficam com o trabalhinho. Após o trabalhinho, a gente encerra aqui a aula e encerra o capítulo 6. Tá? Um beijo, bom final de semana a todos. Gente, para nós finalizarmos hoje, então ele deu a temperatura inicial de 4 graus Celsius. Ele deu a massa específica, que é de 1 grama por centímetro cúbico, massa específica no início, nessa temperatura. Ele deu o coeficiente de dilatação volumétrica da água. Mesmo se não falasse que era volumétrica, a gente sabe que água é um líquido, é dado em volumétrica, que é 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E ele deu a temperatura final, 84 graus Celsius, e quer saber qual vai ser a nossa massa específica no final. Então, vamos usar a equação da massa específica. Massa específica é igual a massa específica no início, dividido por 1 mais gama vezes ΔT. Vamos substituir. Massa específica no início é 1 grama por centímetro cúbico, dividido por 1 mais o gama, 2 vezes 10 a menos 4 por graus Celsius, vezes a variação de temperatura, 84 menos 4 graus Celsius. Corto grau Celsius com grau Celsius. Densidade com a densidade vai ficar, então, 1 grama por centímetro cúbico. Aqui embaixo, 2 vezes 10 a menos 4 vezes 80
mais 1 vai dar 1,016. 1 dividido por 1,016, 0,984, unidade que sobrou, gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, resolvido o exemplo 11.